Sabe, ainda tem muita coisa pra viver. E mesmo que não tenha um grande amor ao seu lado, você tem a mim, a tia Luísa. Você nunca vai estar sozinho. Menina, você é muito especial. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, bom dia, amiga. Olha, eu tô. Boa noite, amiga. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meninas. Jéssica, Marília, sejam bem-vindas, meninas. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura. Números 15 e 16. E o Salmo 90. Deixa eu colocar aqui. Paz do Senhor Jesus, meninas. Que saudade estar com vocês. Deixa eu colocar aqui 15, 16. Salmos 90. Publicar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, bom dia, gente, boa tarde, boa noite, né, meninas? Deixa eu puxar essa mesa um pouquinho mais pra cá. Eita, meu Deus. Tudo bem, meninas? A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui, já vão preparando aí, abrindo a Bíblia de vocês. Nós vamos ler hoje Números 15, 16. E a leitura, meninas, está em dia? Fala pra mim. Tá em ordem a leitura de vocês? Alisson, paz do Senhor, tudo bem? Manda um beijo pra Soraya, paz do Senhor pra ela. Quer dizer, também não sei, né, se é a Soraya, se é o Alisson. Cantinho Borges, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus, boa noite. Deixa eu já colocando aqui, ó, mandando um aviãozinho para as meninas que a gente já está aqui fazendo a nossa leitura. Mandem aí também para as meninas o aviãozinho de vocês para a gente poder fazer a nossa leitura. Meninas, eu confesso para vocês que eu tava com tanta saudade, mas eu não consegui fazer esses dias, então eu tenho que fazer um pouquinho, aí eu paro, depois eu começo um pouquinho, depois eu paro, né? E assim a gente vai indo até completa recuperação, mas eu tenho certeza que o Senhor já tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós, meninas. Vamos aqui esperar as meninas entrarem e aí a gente já faz a nossa leitura. Meninas, me conta como é que tá a leitura, tá em dia? Vocês estão conseguindo fazer todos os dias? Estão conseguindo absorver? Fala pra mim. Fê, seja bem-vinda! Já vai entrar no capítulo 17. Olha, Sidoca, que orgulho! Gi, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Vamos dar aqui um tempinho. Enquanto as meninas vão entrando aqui, eu queria comentar com vocês, porque a gente não fez a leitura ao vivo, né? Do Números. Depois do capítulo 10, o 11, o 12... e o 13, 14 a gente não fez, eles online, né? A gente fez em casa, não consegui fazer a live com vocês. Mas, meninas, eu queria muito comentar. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar aqui, aumentar aqui, só pra ver se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Bom dia, boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda, tá? Cielda. Boa noite, Cielda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tá ouvindo bem, né? Então tá bom. Meninas, e aí eu queria comentar com vocês um pouquinho, né? Porque eu não podia deixar passar aqui o capítulo 11 de Números 11, quando fala do fogo da ira do Senhor, né? A gente viu que Deus se manifestou de forma tão tremenda ali com o povo, né, de Israel, mandando fazer a corneta, e o povo tocando a corneta, e aquela coisa mais maravilhosa. E aí a Bíblia no capítulo 11 vai dizer que o povo começou a se queixar das dificuldades.
ao Senhor, eles começaram a se queixar. E quando Deus ouviu, a Bíblia fala que a ira do Senhor se acendeu e consumiu aquele povo. Meninas, sim, Fê, graças a Deus, graças a Deus. Eu ainda tô fazendo uso de bombinhas, eu ainda tô fazendo uso de insulina, né? Porque eu ainda tô com a glicemia muito alta, então assim, eu me sinto muito cansada, né? Então ontem e hoje eu fiquei muito cansada, mas eu tô me recuperando, graças a Deus. O Wilson também, graças a Deus. Nós estamos seguindo em processo de vitória, né, Fê? Graças a Deus. Anne, minha gata, paz do Senhor, seja bem-vinda. Graças a Deus. Então, meninas, e aí a Bíblia fala que o Senhor consumiu aquele povo, a ira do Senhor se acendeu. Então a gente vê que quando a gente começa a se queixar, que Deus ele não se agrada, né, das nossas queixas, das nossas reclamações, de quando a gente começa a reclamar das coisas. A Bíblia diz, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, né? E aí um outro texto que eu queria conversar com vocês. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Coloquem aqui pra mim se vocês estão me ouvindo. Só pra eu poder saber. Amém, Sidoca. Vamos orar por ele, sim, para que o Senhor possa abençoar a vida dele. Vocês estão me ouvindo, meninas? Estão? Estou ouvindo. Ah, então tá bom. E aí uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, meninas, da leitura passada, é a respeito da gula. A primeira vez que a gula se manifesta aqui na Bíblia, né? Primeira vez que a gula, o pecado da gula vem pro meio do povo de Israel. E aí uma coisa que eu acho tão interessante é a questão de que a gula que entrou no meio deles veio através de um bando de estrangeiros. Não estava no acampamento, mas entrou com um bando de estrangeiros. Olha, meninas, isso aqui é muito sério. Que a gente precisa se preocupar em observar aquilo que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, para aquilo que a gente está trazendo para o nosso meio, para os nossos relacionamentos. Olha só, um bando de estrangeiro que havia no meio deles. E aí aquele povo se encheu de gula. É a primeira vez que o pecado da gula se manifesta no meio do povo de Israel. E olha só como que as coisas vão acontecer. A gente tem uma expressão que a gente conhece muito, que é aquela assim, né? Comer até sair pelo nariz. Quem nunca ouviu essa expressão? Comer até sair pelo nariz, né? A gente conhece muito essa expressão. E nasceu aqui, meninas, porque o povo começou a se queixar, começou a lembrar do Egito, começou a dizer que se a gente tivesse uma carne para comer, se a gente tivesse peixe, os pepinos, os alhos poró, melancia, as cebolas e os alhos. Pera aí, meninas, deixa eu reconectar aqui que deu uma falhada aqui na minha internet, ela tá falhando aqui, deu uma travada. Voltou, meninas? Voltou? E aí a gente tem aquela expressão, né? Até sair pelos olhos, pelo nariz. O que acontecia? O povo começou a reclamar, a se lembrar. Só um minutinho, meninas. Gente, por favor, dá pra vocês abaixarem um pouquinho? Por favor, obrigada. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a dizer, agora perdemos o apetite. Agora a gente só tem maná para comer. A gente só tem maná nessa terra para comer. Olha só, o povo tinha acabado de se queixar das dificuldades. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acende e consome uma parte do povo.
Daí um bando de estrangeiros se levanta, começa a dizer, mas só tem maná, gente, aqui nesse lugar. Só tem maná. Eu queria comer carne, eu queria comer peixe, eu queria cebola, eu queria pepino. Não tenho mais vontade de comer, não tenho apetite. Eles começaram, nós perdemos o apetite, a gente não vê mais nada nessa terra, a não ser maná, maná, maná. Só tem maná aqui nesse lugar. E aí, aquele povo começou a contaminar o povo de Israel. Olha o que a Bíblia vai dizer. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. O bando de estrangeiro encheu-se de gula e até os próprios israelitas começaram a se queixar. Começaram a assumir um lugar de insatisfação, de ingratidão. Deus tinha livrado eles das mãos dos egípcios, né? Tantas coisas Deus tinha feito no meio deles, eles começaram a se queixar, começaram a se queixar. E aí Moisés vai falar com Deus, Deus fala para Moisés, fala assim, olha aqui, Moisés, que Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Moisés começou a olhar tudo aquilo, aquele povo todo reclamando porque só tinha maná, e ele olhou para Deus e falou assim, Deus, é muita responsabilidade para mim isso. É muita responsabilidade. Porventura fui eu que dei a luz a esse povo todo aqui, eles são meus filhos. Olha a verdade com que Moisés se apresenta diante do Senhor. Ele diz assim, por acaso foi eu que concebi esse povo. Essa tarefa está pesada demais para mim. E isso aqui, eu acho tão lindo esse texto, meninas, que eu não podia deixar de comentar com vocês. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, contando para Ele a nossa verdade, Deus, Ele se compadece. Moisés entrou diante do Senhor e falou, Senhor, isso é pesado demais para mim. Tá demais isso aqui para mim. Esse povo não é meu, eles não são minha responsabilidade, mas eu sofro com tudo isso. E aí o Senhor falou assim, Moisés, eu estou observando isso, eu vejo isso. Reúna 70 homens. Reúna 70, leva para a tenda do encontro. E lá eu vou descer poder sobre eles, e eles vão ajudar você. Deus, Ele não é um Deus que está indiferente às situações que nós estamos vivendo, meninas. Deus não é um Deus que está indiferente à sua situação, à minha situação, mas muitas das vezes nós assumimos uma postura de reclamação, de insatisfação, ao invés de chegar diante do Senhor e expor a verdade do nosso coração. E expor ao Senhor o que é que a gente está sentindo. Ah, mas eu não sei como chegar. Chega do jeito que você é. Porque foi Deus que te criou. Ele sabe exatamente a forma como você se expressa. O que você quer falar, mesmo quando você não sabe falar. Ele sabe o que você quer dizer. Então se achega diante do Senhor com verdade. Mostrando ao Senhor a realidade do seu coração. E foi o que Moisés fez. Moisés mostrou, escancarou a realidade do coração dele. Ele falou, como é, Senhor, que eu vou mandar carne? Como é que eu vou colocar carne para esse povo comer? Essa vida tá pesada, isso aqui tá difícil para mim. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, reúne o povo, reúne 70. E eu vou trabalhar nisso para você, eu vou ajudar você. Eu tô com você, eu sou o seu ajudador. E eu quero que você siga uma vida feliz, tranquila. Não pesa um fardo. O ministério, a nossa vida, tudo aquilo que nos cerca, ela não pode ser um fardo para nós. Se está um fardo, coloca diante do Senhor. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. Que é pesado? Não, que é leve, que é suave. Então, todas as vezes nosso jugo está pesado, troca lá com Jesus, vai lá falar com Ele, abre a verdade do nosso coração para Ele. E aí foi o que Moisés fez. E aí Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou descer.
Eu sei que tá difícil. Eles vão ajudar você nessa árdua responsabilidade de conduzir esse povo. E você não vai precisar fazer tudo sozinho. Eu vou descer sobre eles. E agora é o seguinte, avisa a congregação que eu vou dar carne a vocês e todos vocês comerão. Só que vocês não vão comer só um dia, 2 dias, 5 dias, 10 ou 20 dias. Vocês vão comer o mês inteiro. Até que saia carne pelo nariz de vocês. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Esse versículo está aqui no capítulo 11. Ele é o versículo 18. 18... Isso, 18, 19 e 20. Vocês não vão comer só um dia, vocês vão comer muitos dias, vocês vão comer até sair pelo nariz. Porque, meninas, pecado de gula, de nada tá bom, de tá insatisfeito, de tudo é pouco, tudo que tem é pouco. Se Deus dá é pouco, se Deus não dá não é pouco, se tem só feijão é pouco, se tem só arroz é pouco, se tem uma mistura e não tem duas é pouco. A gula, o pecado da gula, quando ela entra, ela quer que tenha muito, mas o muito nunca é suficiente. Quando o muito nunca é suficiente, isso desagrada ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente vem um vento da parte do Senhor no acampamento e traz uma altura de 90 centímetros de codornizes do mar. E a Bíblia diz que ninguém recolheu menos de 10 barris. E aí eles começaram a estender e a secar em todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava no dente deles, meninas, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e feriu o povo com uma praga terrível. E aquele lugar foi marcado com o nome de Quibrote Ataava, porque foram ali enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Isso, meninas, eu quis comentar com vocês antes da gente começar a fazer a nossa leitura de hoje, porque às vezes a gente não dá tanta importância e a gente não percebe comportamentos que a gente vai adotando durante a nossa vida que interfere muitas das vezes no agir de Deus em nós. Quantas de vocês conheciam essa leitura? Quantas de vocês conheciam essa leitura? Quantas de vocês sabiam desse ditado, comer até sair pelo nariz, né? E aí, às vezes, a gente tá dentro da nossa casa e a gente vai colocar uma coisa para os nossos filhos comer, e aí eles começam assim, é porque só tem isso? Porque só tem isso? E porque só tem isso? E a falta do conhecimento bíblico, do conhecimento de Deus, de saber como isso afronta ao Senhor, nós muitas das vezes deixamos isso acontecer dentro da nossa casa. Quantas vezes nós mesmos assumimos essa postura de que tudo que a gente tem ainda é pouco, quando tudo que a gente tem ainda não é suficiente. Então que o Senhor nos guarde deste mal, meninas. A gula é um dos 7 pecados capitais, né? A gente vê e ouve muito falar sobre isso. Que guarde-nos o Senhor, meninas. Todas as vezes nós estivermos passando por algum problema, por alguma dificuldade, alguma coisa que estiver inquietando a gente, porque é normal, nós somos seres humanos. Nós somos mulheres, somos humanas, então muitas questões nos aquietam. Mas ao invés de assumir uma postura de reclamação, de queixa, sabe, de insatisfação, vamos se achegar ao Senhor, escancarando a verdade do nosso coração, mostrando ao Senhor aquilo que deseja o nosso coração, e aí o Senhor se levantará a nosso favor, como se levantou a favor de Moisés, levantando pessoas para auxiliarem ele, para tirarem o fardo de cima dele, meninas. Amém? Meninas, vamos fazer a nossa oração? Tinha umas outras coisinhas para mim comentar, mas eu não vou comentar não, senão vai demorar muito a nossa live, a gente tem a leitura para fazer, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, começando aqui a nossa leitura de hoje. Eu peço que vocês orem em favor de 2 amigos nossos, Amarildo e Cíntia, e o pastor Salles também, que foi internado agora, que a Cida
colocou aqui pra gente que ele foi internado, né? Então, para que o Senhor possa entrar com providência. Jade, Vivi, seja bem-vinda. Milka, seja bem-vinda. Meninas que entraram depois e eu não vi. Eu peço que vocês orem também por um amigo meu, o nome dele é Rudney, um amigo nosso aqui da família, também está internado. Mas eu creio no poder da oração, das mulheres ousadas, né? Das mulheres cheias do Espírito de Deus que vão clamar. Eu tenho certeza que teremos boas notícias, assim como o Senhor fez na minha casa, na minha família. Também vai entrar de encontro em cada uma dessas famílias. Amém, meninas? Fechem os seus olhos, vamos fazer a oração. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por ter nos tirado do lamaçal do pecado e por ter nos colocado, Senhor, em lugares para habitar em lugares celestiais. Obrigada pelo teu favor, pela tua graça, pelo teu amor que é sem medida e pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nesta noite venha conduzir, como todas as outras vezes, essa live. Que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, nos instruir acerca daquilo que está no teu coração. Que o Senhor possa nos conduzir por caminhos aplainados. Que o Senhor possa nos ensinar princípios e valores que alegram o teu coração. Que possamos ser mulheres, Pai, que fazem a diferença por onde pisem as plantas dos nossos pés. Que a tua luz e a tua glória revele quem tu és em nós, Pai. Que nada venha trazer glória para nós mesmas, mas que possamos ser esse holofote que aponta para ti toda honra, toda glória e todo louvor que só o Senhor merece. Pai, eu te peço, visita cada um dos teus filhos que estão internados, que estão entubados, que estão desenganados, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão em casa em recuperação. Senhor, eu te peço, Pai, vem com tua força, com o teu poder, com a tua majestade, com o teu poderio sobre esta nação, sobre a nação brasileira, Senhor, e assopra para fora daqui esse vírus, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade do teu poder, porque nós cremos, Senhor, que da mesma forma como o Senhor fez, através de um vento, subir tantas codornizes ali naquele deserto, com o teu braço e a tua mão forte, tantos feitos extraordinários ali no Egito, tu és o mesmo Deus poderoso para atuar em nossas vidas hoje, sobre a nação brasileira hoje, sobre as nações da terra hoje, Senhor. Sopra, Pai, com força, com o vento do teu Espírito, Pai, com a tua força curadora, com o teu Espírito curador, e sopra, Senhor, para fora de cada organismo esse vírus, Pai, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que saibam que tu és Senhor sobre a nação. Pega um pouquinho de água para mim, amor. Sobre esta nação e sobre as nossas vidas, Pai, na autoridade do teu nome. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Sopra para fora deste lugar. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Lô, pega um pouquinho de água para a mamãe, fazendo favor, filha. Obrigada. Meninas, nosso Deus é poderoso, né? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou que pedimos, né? Pega, filha, um pouquinho de água para a mamãe, por favor. Vamos ler, meninas, Números, abram aí a Bíblia de vocês, 15, 16, Salmo 90. Alice, seja bem-vinda, minha gata. Má, seja bem-vinda. Luísa, seja bem-vinda, meninas, boa noite. Vamos fazer a leitura, meninas. Números 15, 16, e depois a gente vai lá para Salmo 90. Capítulo 15 de Números.
O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal, de um jarro, da melhor farinha amassada, com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha, com 1 litro de óleo, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou cordeiro ou carneiro ou cabrito deverá ser preparado desta maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Tudo que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os seus estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará a propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora
seja natural da terra, seja estrangeiro residente, e insulta o Senhor, e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveriam ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá de ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui eu vou fazer uma pausa rapidinho, meninas, porque a gente está vendo aqui as ofertas, o Senhor falando novamente sobre as ofertas, né? E os textos que a gente leu antes mostra toda aquela confusão na tenda, né? Ali no meio dos israelitas. Então o Senhor traz novamente a questão das ofertas para propiciação do pecado, né? Ali o Senhor traz novamente para que a ordem se restabeleça ali naquele lugar. Agora a gente vai para o capítulo 37, meninas, capítulo 15. Agora, antes de eu começar a ler, pensa se Jesus não era obediente, se Jesus não obedeceu ao Pai. Olha só o texto. As borlas das roupas. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E aí a gente vê Jesus, né, com essa roupa, e aquela mulher. Não tem como ler esse texto aqui e não lembrar de Jesus e daquela mulher tocando nas orlas, né, nas extremidades das roupas de Jesus e sendo curado, né? Meu Deus, coisa mais linda. Meninas, capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntam.
Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel, com fartura, para matar-nos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens, mas nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário. Nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas destes ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural, olha a ousadia, meninas. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão abatidos em forma de lâmina e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que seja um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados que foram consumidos pelo fogo.
Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. E quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade, para fazer a propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou, e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu um incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Vamos lá, meninas, Salmos 90. A oração de Moisés, homem de Deus. E aí você pode perguntar assim: nossa, mas por que a gente está indo para o Salmo 90? Porque logo depois desse episódio, Moisés fez esta oração ao Senhor, que está aqui no Salmo 90. O Salmo 90 é um salmo de Moisés e diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal. A todos os nossos dias cantaremos e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dai-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém, meninas? Eu
Eu acho tão lindo isso, porque a gente vê nos textos anteriores Moisés, Deus olhando e vendo Arão e Miriam falando a respeito de Moisés. O que eles falam no oculto a respeito de Moisés fica oculto para Moisés, mas não fica oculto para Deus. E aí Deus revela a Moisés, chama Moisés, e aí fala: entra na tenda do encontro, você, Arão e Miriam. Às vezes, meninas, a gente passa por dificuldades, e não são dificuldades apenas que a gente vê aqui como Moisés estava passando as dificuldades com o povo de Israel, um povo que Deus tinha colocado ele para conduzir, para ser o líder. Não era um povo de Moisés, era o povo de Deus. E Moisés passou todo aquele sofrimento com o povo de Deus. Mas houve um momento em que Moisés passa uma dificuldade com o seu próprio povo, com os da sua própria casa. Eles se levantam contra Moisés. E a Bíblia diz que ficou oculto para Moisés, mas não ficou oculto para Deus. E Deus mandou Moisés chamar Arão e Miriam para dentro da tenda do encontro. E aí Deus diz assim: olha aqui, vocês estão pensando o quê? Que eu não vejo tudo que acontece? Que eu não ouço tudo que vocês falam? Este homem, Moisés, é meu escolhido. Eu falo com ele face a face. Meninas, que coisa mais linda isso. Quem tem uma vida de intimidade com Deus não precisa se preocupar com o que falam, com o que deixam de falar, com o que pensam sobre ele. Se ele está vendo ou se ele não está vendo, não importa, porque o Deus soberano, que a todas as coisas vê, traz à tona, não deixa nada escondido, não deixa nada em oculto. E a Bíblia vai dizer que Miriam é acometida de uma lepra. E ela fica toda branca e toda a comunidade de Israel viu aquilo. A Bíblia diz que eles não levantaram acampamento enquanto aquela ação punitiva de Deus em cima de Miriam não houvesse terminado. A Bíblia diz que quando passou o tempo, né, dela ficar recolhida ali no acampamento, ela voltou. E aí olha o que acontece. Os levitas, aqueles que a gente já falou lá atrás, né? Aqueles que Deus fala assim, ó, Deus abriu mão dos primogênitos. Deus abriu mão dos primogênitos e separou para ele os levitas para cuidarem da casa do Senhor, das coisas santíssimas do Senhor. E a gente vê Deus falando dos levitas, né? Consagrem eles. Eu quero que eles estejam junto de mim. Eles vão ser o meu povo, vão estar comigo ali pertinho da tenda, do tabernáculo. E aí a Bíblia vai dizer que se levanta Datã, Abirão e Corá, que eram da tribo de Levi. E aqui a gente vê mais novamente a questão da insatisfação, do quando que eu tenho ainda não é suficiente, né? Eles adotam uma postura de rebeldia e se levantam contra aquele que é ungido do Senhor. Ali na tenda do encontro, Deus falou para Arão e para Miriam, e à vista de toda a comunidade, dizendo: este é meu servo, este foi quem eu escolhi, e falo com ele face a face. Esse é o que eu tenho separado para estar comigo, este é o que eu tenho levantado para conduzir o povo. E aí eles se levantam em rebelião, Corá, Datã e Abirão, e diz assim: tudo aqui é santo. Por que vocês querem se levantar como chefe sobre nós? Por que a gente tem que obedecer vocês? E aí Moisés chama eles para ir à tenda. E eles dizem: não vamos. Não vamos. Então, rebeldia e desobediência. Rebeldia e desobediência, mesmo vendo tudo que Deus havia manifestado naquele arraial. E aí, meninas, eu fico pensando que hoje em dia é diferente. Hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas têm se levantado contra os seus líderes? Aqueles que Deus tem colocado à frente do povo.
tem se levantado com rebeldia e desobediência. Parece que o povo perdeu o temor, achando que só porque a gente não está no tempo da lei, onde era olho por olho e dente por dente, que Deus mudou. E na verdade Deus não mudou. Aí às vezes a gente vê pessoas que não são consumidas, como foi a família de Corão. Opa, voltou aqui. A gente vê pessoas que não são consumidas como a família deles, onde a terra abre e consome todos eles, mas vivem uma vida triste, uma vida perdida, uma vida de escassez, nada prospera, a família não se dá bem, é confusão o tempo todo, porque Deus, ele continua o mesmo, ele faz valer a sua palavra. Não é abençoado quem adota uma postura de rebeldia e desobediência diante do Senhor. Quem somos nós para questionar quem Deus coloca à frente, quem Deus tira? Olha o que Moisés vai falar aqui para eles, né? Para Datã e Abirão. É contra o Senhor que vocês estão se levantando. Quem é Arão para que vocês se queixem deles? Quando a gente se levanta, para questionar, é diferente quando você dá uma opinião, né? E quando você assume essa postura desafiadora. O que o texto diz aqui lá no finalzinho, né? Sobre a questão desafiadora do povo que se levanta numa atitude desafiadora, de rebeldia, de desobediência. Não é abençoado, não é da nossa conta quem é que Deus colocou. Não é da nossa conta. Se Deus colocou lá, Deus tem um propósito e nós não sabemos o que é que Deus tem. Como é que Deus quer trabalhar? O que é que Deus quer fazer? Devemos confiar naquele que se movimenta pela nuvem. Nós devemos ter nosso coração nele. Se ele colocou, ele sabe o que está fazendo. Guarde-nos o Senhor, meninas, de nos levantarmos. Sabe, às vezes a gente até não vai diretamente, mas um grupinho se levanta aqui. Olha o que aconteceu com essas 3 famílias. 3 famílias se levantaram, mas uma multidão de mais de 250 mil pessoas se ajuntaram com eles. Sabe por quê? Um vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, e aquilo vai fermentando no nosso meio. Chegou alguma informação, meninas? Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o detector espiritual. Ele já acendeu a luz, a gente já vai falar assim, isso aqui não é pra mim, senão eu não quero me envolver nesse negócio. Eu não vou permitir que a minha casa seja amaldiçoada. Eu não vou permitir que na minha casa não chegue a bênção do Senhor por conta disso. Eu vou me afastar. Isto não é para mim. Isto não é para mim. E o que eles queriam? Eles assumiram todo o espaço. Eles tinham acesso ao espaço, à tenda do encontro, mas era pouco. Eles queriam sacerdote. O sacerdócio, eles queriam a liderança, eles não queriam servir, eles queriam a liderança. E a mentalidade que Jesus vem trazendo para nós é que aquele que quer ser grande tem que ser pequeno, que aquele que quer liderar tem que servir. A liderança é servil. Mas eles não entendiam esse papel. Para eles servir era pouco, eles queriam liderança. Eles queriam estar à frente e assumir essa postura de rebeldia, de desobediência. E triste foi o fim da casa de Corá e de Abirão. E aí a gente vai ver que o povo se levanta, olha tudo aquilo e fala, meu Deus, o povo não entende o trabalhar de Deus e começa a se levantar contra Israel. Contra Arão e Moisés, dizendo que eles mataram o povo. E a ira do Senhor se acende, e aí Moisés entra, né? Senhor, Tu és o Deus da vida, Pai. Tu és o Deus da vida, Senhor. Não acaba com eles, não. Intervém pelo povo, né? E o Senhor recebe a oferta e a praga cessa. E aí a gente vê toda essa situação, Moisés passando por tudo isso, sofrendo afronta por parte da família e a afronta no meio do povo de Israel, e ele se sentindo cansado e sobrecarregado, mas ao final de tudo, ele faz uma oração ao Senhor.
e diz: ó Senhor, Tu és o nosso refúgio para sempre. Ah, Senhor, tudo passa, nada é permanente. As nossas lutas, elas não são permanentes, nós vamos vencendo, porque Tu és o Deus que peleja por nós. Ele diz: Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, Tu és Deus de eternidade em eternidade. E aí ele vai dizer: Senhor, a Tua ira e o Teu furor é tão grande quanto o temor que nós devemos a Ti. É tão grande a Tua ira e o Teu furor como o meu temor a Ti. Eu temo ao Senhor. Eu respeito a Tua palavra. Eu ouço a Tua voz. Eu tremo diante de Ti, porque Tu és tão poderoso. E aqui Moisés vem reconhecendo todo o poder de Deus. E aí ele vai dizendo aqui para nós, nos ensinando uma oração muito linda. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração encontre sabedoria. Oxalá, meninas todas, de nós alcancemos isso aqui. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, de forma que o nosso coração encontre sabedoria. Ao entrar e ao sair, ao abrir e fechar da nossa boca. E aí ele vem dizendo assim, ó: sejam manifestos Teus feitos, e os filhos deles o Teu esplendor. Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Quando nós encontramos o lugar de satisfação no Senhor, meninas, cantamos felizes todos os dias. Que o Senhor conduza o nosso coração a este lugar de satisfação. Temos tudo o que precisamos, meninas. Temos mais do que precisamos. Isso porque a glória, a misericórdia, o amor de Deus nos favorece. Temos mais do que precisamos. E aí ele vem: consolida, Senhor, a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. E amanhã a gente vai ver a vara de Arão florescer e o Senhor consolidando a obra das mãos deles. Esse Deus é maravilhoso, meninas. Eu vou encerrar aqui com o Salmo 90, né? Pedindo que o Senhor, dessa mesma forma, ensine a contar os nossos dias de forma que nós encontremos um coração sábio. Que encontremos satisfação no Senhor todas as manhãs, todos os dias, para que os nossos dias tenham cânticos alegres e felizes para a glória de Deus. Amém, meninas? Amanhã nós vamos fazer a nossa live 7h30 da manhã, tá? 7h35. Eu fiquei de passar para vocês se dava para fazer ou não, mas eu estou fazendo faculdade à noite, o meu turno passou para a noite. Então, realmente, não vai dar pra gente fazer as lives à noite, tá bom? Então, amanhã, 7h35 da manhã, amanhã é sábado, né? 7h35 da manhã estaremos aqui fazendo a leitura bíblica e a partir de segunda-feira, todos os dias, 7h35 da manhã. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta palavra e que o Senhor nos ensine e nos instrua a respeito de tudo aquilo que Ele deseja para nós, possamos viver uma vida que agrade o coração de Deus. Amém, meninas? Fechem os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar nesta noite. Que nós não venhamos ser seduzidas a entrar num lugar de insatisfação. Que nós não venhamos, Senhor, a queixar-nos numa atitude desafiadora diante de Ti, como se não estivéssemos satisfeitas e gratas por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Mas ao contrário, Senhor, de assumir este lugar de insatisfação, de reclamação, de queixas,
nós possamos nos apresentar diante de Ti, abrindo a verdade do nosso coração, mostrando ao Senhor tudo aquilo que vai dentro de nós, que muitas das vezes não Te agrada, mas que também não nos agrada, Senhor. Que possamos ter essa intimidade como Moisés tinha contigo, Senhor, de ser sinceras, de sermos abertas a Ti, de podermos falar contigo todas as coisas, a nossa maneira, sabendo que Teu Espírito Santo interpreta diante do Pai tudo aquilo que muitas das vezes nós mesmas não conseguimos falar, não sabemos nem como começar a apresentar diante de Ti. Mas que essa manifestação de verdade diante da Tua presença possa, Senhor, atrair o Teu favor para as nossas vidas e que possamos atrair de Ti a Tua bênção e não a maldição para a nossa casa, para a nossa família, Senhor. Liberta-nos, Pai, de todo pensamento contrário, de toda visão que muitas das vezes nós permitimos corromper pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que vimos, mas que nós possamos ser alinhadas pelo Teu Espírito nesta noite, Senhor, a ter a visão que o Senhor tem. E assim como Moisés pediu ao Senhor através desta oração, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, de forma que encontremos corações sábios, Pai, que encontremos satisfação, que encontremos gratidão, que encontremos, Senhor, paz, descanso para o nosso coração, sabendo que temos tudo que nós precisamos e que o nosso coração, Senhor, entoie a Ti cânticos de alegria, cânticos de felicidade, Pai, cânticos de gratidão pelos Teus feitos e pelas Tuas obras maravilhosas, Pai. Eu te peço, Senhor, consolida a obra das nossas mãos e que assim como Eliezer falou para o Senhor naquela oração, que o Senhor nos dê bom êxito em toda a missão que o Senhor colocou na nossa mão. Que o Senhor nos dê bom êxito na criação dos nossos filhos. Que o Senhor nos dê bom êxito como esposas, como donas do nosso lar. Como ministras, Senhor, no Teu Evangelho. Como mulheres vizinhas, membros de comunidade, da igreja, Senhor, que o Senhor nos dê bom êxito em tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos, que o Seu nome seja glorificado para todos sempre, Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, em nós e através de nós. Nos dá uma noite de paz, Pai, uma noite de vida, uma noite de cura, uma noite de renovo, Senhor. Visita cada lar, cada uma das Tuas filhas que tem clamado a Ti por uma situação, que elas possam se lembrar, Senhor, que sobre elas existe a autoridade e que da mesma forma que Moisés clamou ao Senhor para que fizesse algo novo, algo extraordinário, algo jamais visto naqueles dias, Tu és o mesmo Deus poderoso para fazer hoje, Senhor, para atuar em cada situação com algo novo e de forma extraordinária. Fica conosco, Jesus. Age em favor do Teu povo. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem aqui. Amanhã nós estaremos de volta, 7h35. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, meninas.